esse medo de fracassar no digital, ele é muito forte. E todo virada de ano, todo virada de ciclo, ele tende a ser muito pesado para as pessoas. Seja para você que está empreendendo no digital, ou seja para você que tem uma empresa e tentou, né, com agências, tentou com algumas coisas, virar no digital e sente que não dá, né, não vira, tentou fazer um lançamento e não conseguiu, tentou fazer algum propósito diferente, né, uma proposta diferente, não conseguiu, e se sente estagnado e com medo de que as IAs vão vir e te substituir, né? Vão vir e mudar esse caminho, né? E acha que o digital não é para você, acha que não tem que investir em marketing digital. E adendo aqui, marketing digital não é só tráfego pago e social media, tá? Vai muito além disso. E a gente acha e coloca todas essas expectativas nisso e acha que vai dar certo, né? Que a empresa iria dar certo. E quando não dá, começa a ter medo, começa a sentir culpa, começa a sentir cansado, né? Aí seu corpo entra num caos de luta ou fuga o tempo todo, o medo de dar certo, o medo de não dar certo, a incerteza se os seus clientes vão continuar com você para 2026 ou não. Se você vende serviços, isso tem uma rotatividade alta. Se você vende produtos, se o produto vai cair em desuso. Enfim, quero trazer esse vídeo aqui hoje abordando esses temas, porque, né, dentro da minha experiência no digital, eu já vi muitos casos, muitas empresas com medo, muita gente com medo de empreender no digital, e eu queria trazer esse adendo aqui para a gente entender o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajustar, principalmente para 2026, para que esse medo não te corrompa, né? A principal coisa que tem, eu vou trazer um exemplo meu de ano passado, né, nesse final do ano, eu estava realmente numa virada de chave, onde eu estava desfazendo sociedades e começando a empreender sozinho, e eu estava num caos total. Por quê? Porque o rosto da minha empresa ele tinha saído. E aí eu ficava só a parte operacional. E agora? Como que eu vou conseguir dar conta e ainda assim captar clientes? Então tem esse medo, né? Traz essa trava para você e você se vê num meio de. Num lugar sem saber como fugir. A real é essa. O que eu fiz, né, e o que eu acho que a gente tem que entender para o 2026? Primeiro ponto, o digital não vai acabar. Cada vez mais as pessoas têm uma tela, tá com uma tela na mão, e se tem uma tela, você consegue anunciar para essa pessoa, né? Seja, marido, mas o Instagram tá tendo diminuição de interações. Beleza, a gente tem TikTok, a gente tem Kawaii, a gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn, Substack, YouTube. Cara, não tem como falar que o digital vai acabar. Ele chegou, né? Ele teve o seu boom no período pandemia, pós-pandemia, e vai perpetuar por muito tempo, a não ser que tenha alguma coisa tipo do governo que trave, e mesmo assim que travar, eu sei que quem é do digital vai conseguir fazer grana lá fora. Então, assim, eu acho que o digital, eu acho não, tenho certeza que o digital vai perpetuar por muito tempo. Só o que está acontecendo, o que eu tenho visto? A gente está no momento de sofisticação de mercado. E, olha, sempre vai estar. O mercado ele sempre vai se sofisticar. E você que tem uma agência ou que tem uma empresa e quer empreender e quer buscar por digital, saiba que o custo de aquisição ele fica mais caro, sim. É óbvio, todo mês, todo dia tem um CNPJ sendo aberto, tem uma pessoa querendo anunciar no digital, fazer tráfego pago por si só, e o custo por aquisição ele encarece. É normal. E o que você precisa fazer para se diferenciar, para você trazer novas receitas? Ponto 1, posicionamento. Né? A sua empresa precisa estar posicionada, você precisa estar posicionado. Agora, é 100% necessário isso? Marido, eu estou aqui há 50 anos, a minha empresa há 50 anos e nunca precisou de ter uma marca forte, uma presença forte no digital. Beleza, mas você não consegue escalar demais essa operação se você não migrar para o digital. Marido, eu só tentei o digital e não consegui. Porque as pessoas, elas tendem, né, tem a crença de que o digital, ele é o que vai virar a chave de tudo da sua agência. Eu sempre falo, o digital, ele potencializa o que você tem em casa. Se sua casa está desorganizada, o digital, ele vai potencializar isso. E aí, o que eu queria trazer para vocês nesse medo de fracassar no digital e por que alimentar um pouco essa esperança de vocês? Cara, 2026 é ano de eleição, é ano onde vai ter muitas reviravoltas no país, né? E a gente vai estar num momento onde o consumo de tela ele vai estar quase que no ápice nesses últimos 4 anos, vamos dizer assim, porque é uma eleição presidencial, todo mundo quer saber como que vai estar esse público, como que vai estar. Então, aprenda a explorar. Se você quer começar no digital hoje,
cara, já olha para esse público, né, dos políticos e tudo mais, que tem muita grana nesse mercado. Agora, se você tem uma empresa e quer se posicionar e se diferenciar no mercado, o que eu trago para você não fracassar no digital? Primeiro ponto, aprenda a escolher o prestador de serviço que você está trazendo. Cara, chegou uma empresa até mim, onde eu estava fazendo o diagnóstico da empresa da pessoa, né, o primeiro passo, e aí ele já tinha o gestor de tráfego dele, eu falei, beleza, olha, se você tem seu gestor, melhor ainda, porque eu não tenho que ficar metendo a mão na massa, eu faço o diagnóstico aqui e a gente faz. E aí eu fui fazer a reunião e, cara, a empresa não só fazia anúncio pro WhatsApp, né? E não tinha um CRM. Ponto um. Falei, cara, você não consegue mensurar a conversão do digital se o tráfego está trazendo resultado ou não. Implementamos um CRM. Ponto 2. Falei, agora eu quero saber, eu quero reunir com esse gestor e fazer essas conversas com ele. E aí eu fui ver com o gestor e ele começou a inventar um monte de desculpa. Inventa não, me dá um monte de desculpa. Ah, porque a BM caiu, e aí eu tive que colocar na minha BM, e aí a minha BM é isso. Aí eu falei, beleza, então vamos criar uma BM nova. Como que cria? Porra, velho. Tipo assim, traz um gestor de tráfego pra tua empresa, onde o cara não sabe criar uma BM. O cara se confunde com contas de anúncio. Poxa, eu sei que você não precisa ser expert pra contratar ninguém. Mas você precisa ter um pouquinho de maldade, cara. Porque tem muita gente ruim de serviço. E é outro caso, né? Você não precisa se preocupar se você presta um serviço de qualidade, se você tem qualidade no seu serviço, onde tudo bem que os resultados eles podem não chegar dependendo da complexidade do negócio. E é ok. Mas se você é transparente com o seu cliente, traz para ele esses pontos, ele fica com você e te indica, porque ele confia em você. Agora, trazer um cara que não sabe criar uma BM dentro do seu negócio, porra, tá de sacanagem, né? E eu vejo muito disso. Muitas pessoas querem economizar e, cara, ó, falei lá atrás, o custo de aquisição ele vai encarecer. E mão de obra também. Mão de obra qualificada não é barato, né? Não é barato ter uma mão de obra qualificada. Por quê? Porque a gente sabe que dá muito trabalho. Quando lançou o boom do gestor de tráfego e estava barato o custo por aquisição, todo mundo fazia. Agora não. Então, sua empresa ela tem que ter esse entendimento. E aí, o que eu vejo como soluções para o mercado de 2026? Né? E eu já aplico aqui desde esse ano, e eu já aplico para meus clientes e dá certo. Primeiro, calma. Sai desse caos achando que tudo vai ruir, que a inteligência artificial vai te substituir, que a inteligência artificial vai fazer tudo. Porque o que eu falo? Né? A inteligência artificial ela é muito boa, é uma ferramenta poderosíssima, mas comete muitos erros. Muitos erros. Né? Até de falar que não sei se vocês viram a trend aí do que não tem a letra A em morango, né? O ChatGPT não identificava que tinha a letra A em morango, né? Ou em um estado brasileiro que não tem letra A, ele falava Pernambuco. Enfim, tem muitos erros nesse mercado. Você precisa saber se identificar e saber explorar esses mercados onde você consiga saber transformar a sua empresa em algo lucrativo a longo prazo. O que eu estou fazendo no meu perfil agora? Primeiro eu organizei a casa, montei meu escopo, montei todos os processos da empresa onde que eu consiga fazer com que o cliente chegue aqui e ele passe por todo um crivo, um diagnóstico, para que eu possa entregar resultados de qualidade que antes, que a gente falava, né, do tráfego pago, a gente sempre tem aquele de 3 meses. Não, 3 meses para analisar resultado, depois a gente vê o que é. Cara, hoje eu já trago para o primeiro mês. Né? Então, assim, a gente já faz esse diagnóstico, já ajusta todos esses pontos, e se o seu gestor não estiver trazendo resultados e inovações, a gente já, opa, tem que mudar, tem que trazer uma nova diferenciação. Por quê? Porque custo, cara. Um mau gestor na sua empresa, e eu falo disso porque eu estou especialista em growth marketing, e falando que não é só o tráfego pago, mas um mau gestor na sua empresa te traz muito prejuízo. E é aí que você fracassa no digital. E você também, cara, que é gestor, que tem uma agência, se você não for qualificado, você vai trazer prejuízo tanto para você, rotatividade de cliente o tempo todo, você está gastando para alcançar cliente, 3 meses o cliente sai, e você não consegue trabalhar dentro disso. Então, esse ponto é o que eu vejo que, sim, em 2026, quem não tiver atento a isso, a retenção e a melhor qualificação dos seus clientes, você tende a fracassar no digital, sim. E aí, outro ponto é falta de foco. Toda inovação traz consigo os ônus e bônus. As pessoas acham que
ficar comparando no digital que, fulano faturou R$ 1 milhão mês passado, por que eu não consigo? Porque, cara, não é o seu momento. Você está numa fase onde você está construindo sua empresa, construindo o seu posicionamento, construindo a sua marca, e você quer se comparar com alguém que talvez tenha bagagem de 7, 10 anos e fala assim, não, fiz 100 mil em 6 dias, qualquer um faz. Cara, convenhamos, né? Se qualquer um fizesse, todo mundo tava milionário aí hoje. Então, a falta de foco e querer ficar pulando de galho em galho. E eu vejo, cara, muito bizarro, médicos, né, que chegam até mim, empresas que chegam até mim, que faturam 50, 100 mil por mês, querendo fazer coisinhas de vender e-book, por exemplo. Não porque fulano de tal falou que fazia 100 mil em 6 dias vendendo e-book. Porra, velho. Melhora o processo comercial aqui da sua empresa, que você faz isso daí com menos trabalho do que ter que desenvolver um e-book e gastar marketing com isso. Então, assim, a falta de clareza, a falta de foco no mercado, ela traz consigo esse ponto. E aí, inteligência artificial. Né? As pessoas acham que vão ficar milionárias agora com inteligência artificial. Algumas vão, outras não. E se você é o cara que, por exemplo, desde 2020 tá no digital e não virou a chave, você tá pulando de galho em galho todo ano. Então, para de pular de galho em galho, cara. Para de pular de galho em galho. Começa a construir a sua narrativa, começa a construir a sua posicionamento. Dá tempo ao tempo, né? Não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Ela demora tempo. Eu demorei 4 anos para aprender coisas no digital, e em 2025 eu tô colhendo os frutos. Demorei 4 anos para aprender as coisas do digital para começar a colher frutos em 2025. E agora, em 2026, estou fazendo o meu posicionamento porque eu quero escalar esse ponto e trazer esse conhecimento meu, seja ensinando as empresas, microempresários, pequenas empresas, que não têm dinheiro para ficar investindo, aprender a se organizar financeiramente no marketing, então é um growth de marketing financeiro, e de fato trazer para essas pessoas que querem também seguir nesse caminho, ensinando e aprendendo nessas empresas. Por quê? Não é só tráfego pago o marketing. Então a gente precisa saber que o medo de fracassar no digital, ele é forte. Ele tem esse medo mesmo. Mas, cara, o digital tá aí, porra. O digital tá aí por longos tempos, vai ficar no mínimo mais 10 anos aí. E você tem vários canais de aquisição para ser trabalhados, mas você só foca muito em tráfego pago no Google e Meta Ads, né, que é os maiores, mas esquece todo o outro universo que tem, não olha para o outro universo que tem, seja marketing offline também, participar de eventos, inbounds, divulgar a sua marca em grandes lugares. Você trava a mente e essa trava te coloca em luta ou fuga o tempo todo, porque você perde cliente e um cliente que sai te bagunça todo, e aí você fica querendo produzir conteúdo rápido para pegar, fecha cliente, fecha qualquer cliente, não faz uma análise, e esse cliente fica um mês, se frustra com o seu resultado, porque o cliente estava com a casa bagunçada, você está com a casa bagunçada, e aí fica um caos. Então, o medo de fracassar no digital traz muito consigo disso. Uma falta de foco, uma falta de clareza e, principalmente, falta de posicionamento. Então, se você quer arrumar a sua empresa, se você quer organizar a sua empresa para 2026, pense nisso. Qual que é o foco? Qual que é o principal produto produto/serviço que você entrega com qualidade? Como o seu posicionamento ele está dentro do que esse produto entrega? Você fala com o seu cliente que chega até você através das redes. Ele sabe que você vende isso, né? E você tenha clareza e foco. Cara, faça isso durante 2026 todo, né? E aí começou a escalar, aí você começa a trazer subdivisões desse produto ou desse serviço para que você consiga ter mais tempo. Mas não fique pulando de galho em galho, não vê uma inovação agora e acha que isso vai dar certo. Ou também não contrate agências que você não tem um mínimo num crivo, né? Que o cara não sabe criar uma BM. Para quem não tá no mundo aqui, é o lugar onde faz o gerenciador de anúncios lá no Facebook. Enfim, se eu queria trazer isso daqui, ficou um pouco mais meio que desabafo, com psicologia, mas espero que esse conteúdo ele te agrade e te traga uma leveza nisso daí. 2026 é um ano com muitas oportunidades, tem muito mercado abrindo em 2026, principalmente o ano eleitoral. É sempre muito bom um ano para o marketing, tem muito dinheiro investido em marketing nesse ano, então saiba aproveitar, né? E eu falo tanto para prestadores de serviço como de produtos. Cara, para gráficas, então, é uma maravilha, porque tem milhões de coisas que são impressas, né? Então, assim, saiba se posicionar para que a gente consiga trazer resultados, né? E as coisas consigam ter
foco para você e ter resultados. E você consiga atingir os seus 10, 15, 20 mil por mês de forma leve, de forma que consiga trazer o que eu falo do método livre, não é não trabalhar. A gente vai trabalhar, mas não é ficar focado em metas ou focado em resultados rápidos. É saber construir uma narrativa, construir uma empresa, construir um posicionamento que te renda frutos a longo prazo e recorrentes, né? Então isso sim te torna livre. E não um boom agora e fica 6 meses sem receber, mais um outro boom e aquela tensão toda. Então eu acho que é esse o ponto que eu vejo como um medo que as pessoas têm, né, de fracassar no digital, é muito pela falta de clareza e foco e posicionamento. Então, eu acho que resumisse aqui tudo isso, e que seja um ano maravilhoso para todos vocês. Se puder, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e vamos para o próximo vídeo.